Oi, crianças, tudo bem? Voltamos aí, né, com as videoaulas. Acabamos de fazer uma prova maravilhosa sobre o tema 6, o capítulo 6. Eu espero que todos vocês aí tenham tirado notas boas. A gente falou de uma linguagem artística um pouco diferente, mas que faz parte da vida da gente, que é o som e a música. Buscamos aí da melhor maneira possível trazer este tema para vocês. Eu acredito que foi bem proveitoso. Agora a gente vai ver aí um pouquinho da representação artística num suporte diferente. Não é uma tela, mas digamos que podemos usá-los da mesma forma. E o tema é simplesmente esse, capítulo 7, e o tema é: que corpo é esse? Entenderam? Vamos lá. Que corpo é este inserido no contexto artístico? De que maneira o indivíduo usa o seu corpo como forma de expressão artística, de diálogo, né? De contexto histórico, sócio e cultural. Então, a gente vai conhecer um pouquinho deste universo, uma maneira bem diferente para nós, mas que faz parte de algumas culturas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês acompanhem melhor, certo? Cadê você? Achei. Pronto, está aqui. Capítulo 7. Que corpo é esse? O tema de abertura está sendo mencionado, porém eu quero que vocês olhem com bastante atenção e cuidado essa página de abertura. Quais são os elementos que compõem essa cena? Quem são esses personagens? Por que estão se apresentando desta forma? Quais são as cores utilizadas? Essas cores nos remetem a algum tipo de sensação, a algum tipo de sentimento, né? Que cultura é esta? Se faz parte da minha cultura ou não? Então, eu vou ler esse fragmento que fala aqui o seguinte: a relação entre a arte e corpo é histórica. Há muito tempo, o corpo é um tema explorado pelas artes, sendo objeto de pesquisa e investigação artística. 3 perguntas norteadoras. O que esta imagem representa? Você sabe dizer como as diferentes linguagens artísticas. Gente, eu sempre estou falando para vocês, as linguagens artísticas, elas vão aí para as linguagens visuais, linguagem corporal, a linguagem musical. Então, aí a gente tem a do teatro, né? Então, a gente tem que entender quais são essas diferenças entre uma linguagem e outra, né? E aí, se elas utilizam o corpo ou não. Aí tem outro questionamento: como você acredita que o corpo pode ser transformado em suporte para os trabalhos artísticos? O suporte, vou dar um exemplo novamente. O homem lá das pinturas rupestres, homem das pinturas nas cavernas, eles não usavam tela de tecido, essas que a gente compra em lojas de papelaria, mas eles utilizavam aí os paredões. Então, os paredões são suporte. Na contemporaneidade, nós usamos a tela. Voltamos também aí, regredimos e estamos pintando em muros. Então, esse é o suporte. Então, a pele também é um suporte, né? Ó, vocês podem perceber que há, em algumas sociedades tradicionais, modernas, contemporâneas, tem as tatuagens, tem as pinturas permanentes, tem as pinturas de festividade de alguma cultura, e é isso que está sendo retratado aqui. Essa imagem que vocês estão vendo, ela está se referindo. Ó, vocês estão ouvindo barulhinho aí? Tem umas pessoas aqui, a minha plateia. A plateia, digam oi. Oi. Gente, eu estou no meu estúdio, estou gravando aqui, eu estou com algumas pessoas. Então, de vez em quando, eu peço para elas fazerem um pouquinho de silêncio para que vocês escutem a minha aula. Mas vocês acabam ouvindo aí algumas coisinhas, começam a cochichar, coisas de mulheres, certo? Então, aí está falando dos habitantes de Papua, de Nova Guiné, durante o festival em 2015. Então, ao longo destas semanas, que vai ser mais ou menos 2 semanas, a gente vai falar sobre o corpo como suporte e ferramenta artística. Deixa eu passar aqui para a página seguinte. Cadê você? Página seguinte. Vamos ver, 12, 13.
Pronto, o corpo em evidência. Meus amores, eu vou precisar contar para vocês, mas eu acho que isso eu vou contar em sala de aula, porque eu preciso tentar explicar sobre o Boal. Como é que ele fez aí, né, uma representação artística usando o corpo e materiais ao seu alcance, que foi bastante diferente, que causou um alvoroço, ficou todo mundo sem entender. Meu Deus, o que é que o Boal está fazendo e tal, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso nas aulas seguintes, lá na escola. Ok? Mas temos aqui o subtema. Tem 2 subtemas que a gente vai ver agora sobre o corpo, o suporte do corpo como ferramenta artística. A gente vai entender que vai depender muito da cultura e de cada lugar e a sua representatividade, certo? Daqui acabei de falar sobre a tatuagem, o tema vai discorrer um pouco sobre isso, não é nenhum segredo para ninguém. Algumas culturas, e nesse contexto de usar o corpo como ferramenta, nós chamamos de body art, né? A arte do corpo. Arte, a palavra já diz que é arte, e body, que é o corpo. Então, a body art, ela é conhecida como a arte do corpo. Esse termo surgiu na arte contemporânea, de uns tempinhos para cá, que buscava não apenas retratar corpos, mas fazer dele a base para intervenções artísticas. Então, a função, a intenção do artista, quando vai utilizar o corpo, não é querer mostrar a estética corporal da pessoa, o corpo magro, o corpo gordo, mas usar ele como ferramenta, como suporte, né? Para se aplicar aí as suas intervenções. Gente, aqui fala de intervenções artísticas. Quando eu vou falar de intervenção artística, é quando eu pego algo que tem uma finalidade específica e aí eu vou mudá-la, vou transformá-la. Ela vai tirar aquela função que ela tinha e vai haver uma outra função. Eu até falei muito aí para vocês algumas vezes que não sei se vocês vão lembrar daquele exemplo do óculos, né? O ambiente, pega aí um ambiente aberto, uma exposição, a pessoa cai um óculos no chão, aí o óculos está num ambiente apropriado para a arte, uma pessoa sem querer esqueceu o óculos lá, caiu no chão, as pessoas estão na galeria e de repente olha aquele óculos no chão e diz, uma obra de arte. Ou seja, o óculos saiu da sua funcionalidade e vai ter uma função artística. Então, essas são as intervenções, quando a gente transforma algo que já existe, transformando aí, mudando, tendo um conceito artístico, né? E o corpo não vai ser diferente. A body art usa o Hatten, que combina artes visuais, teatro e uma forma diferente, convocando a participação do espectador e a performance, que também pode englobar também linguagens artísticas com as quais o público pode ou não interagir. Gente, sobre isso, sobre o rap, eu preciso também contar uma história de uma moça que foi fazer uma intervenção artística. Nela, ela usou o corpo como suporte e aí ela deu a liberdade do público interagir com o corpo dela. Eu não vou contar isso para vocês aqui. Eu não vou deixar isso gravado para vocês. Mas na aula que a gente vai ter um encontro aí na semana, eu vou contar o que aconteceu com esta artista, com essa intervenção. No mais, eu vou encerrar por aqui. Eu não vou me estender mais, vai ficar um vídeo muito longo e a gente vai continuar em sala de aula, certo? Eu vou desejar a todos aí uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, ok? Sintam-se abraçados e beijados. Até mais!